Pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade às nossas aulas, então. Essa semana faremos o capítulo 14, Cidadania e Democracia. Não haverá divisão, porque o capítulo é curto, tá? Tranquilo de ser entendido. E qualquer dúvida, estou à disposição para tirar as dúvidas com vocês. Vamos pegar aqui o nosso resumo. Vamos aí. Então, capítulo 14, Cidadania e Democracia, tá? A gente vai trabalhar esses dois conceitos, né? Buscar analisar de como e quando foram criados e como eles são assimilados. Nós temos no Brasil a Constituição de 1988 é a 7ª Constituição, tá? Ela que está vigente até hoje e ela foi construída após o período da ditadura militar, de 64 a 85. Então, vai ter um processo de redemocratização da sociedade. E esse processo vai culminar na Constituição de 1988. Tá? Ela é conhecida mundialmente como a Constituição Cidadã. Tá? Ela é reconhecida mundialmente como uma das melhores constituições e que melhor considera o trato com o cidadão em seu país. Então, veja, nós temos uma Carta Magna, nós temos uma Constituição em que os direitos fundamentais do cidadão, ela garante ou são garantidos por lei. Tá? Então, nós vamos ver o que é direito civil, direito político, tá? Que está dentro dessa Constituição. E essa Constituição, ou o exercício desses direitos fundamentais do cidadão, vai ser compreendido como o quê? Como cidadania. Então, para que haja uma ação, ou para que haja um cumprimento dessa Constituição, eu preciso que haja o exercício da cidadania, né? Que esse cidadão possa exercer os seus direitos, compreendê-los, né? Aí sim entra no conceito de democratização da sociedade. Então, quanto mais eu tiver dentro da sociedade a democratização e o exercício dessa cidadania, mais a Constituição será seguida. Então, a gente tem essa ideia de que o exercício dos direitos e a compreensão desses direitos vai exercer ou vai criar-se esse exercício de democracia. Tá? O capítulo ele vai trazer para a gente de onde vem esse conceito de cidadania e o que significa isso e de onde vem o conceito também de democracia. Tá? Então, nós temos que voltar que o conceito de democracia vem da polis grega, tá? Principalmente de Atenas. A ideia do quê? Você tem as cidades-estados gregas, né? Você não tem império, você não tem um reino, você tem que a principal forma de organização da Grécia Antiga eram as cidades-estados. Então, cada cidade existia ou dava uma condição de cidadania aos seus cidadãos. No caso, em sua maior parte, eram homens livres, né? Membros dessa sociedade que nasceram, filhos de pai e mãe dessa cidade. O exemplo clássico é de Atenas, tá? Então, o homem livre ateniense respondia juridicamente e administrativamente pela polis. Então, o que acontecia? Eles eram responsáveis pela administração da cidade e eles respondiam pela justiça, ou criavam um senso de justiça e a justiça era aplicada a eles. Caso eles cometessem algum crime, eles também seriam o quê? Julgados. Então, é daí que surge a ideia do quê? Do que é ser livre e o que está, de certa forma, desfrutando ou gozando o seu direito de cidadão. É você exercer a sua cidadania, né? Ser responsável por essa administração dessa cidade e responder judicialmente por ela. Hoje, nós somos responsáveis politicamente por uma cidade? Sim. É claro que muda as formas de governo. Nós temos o poder legislativo hoje, então nós votamos no poder legislativo e no executivo, e isso nos torna o quê? Responsáveis por essa administração. Eles são eleitos, né?
Então, o que acontece? Nós acreditamos a nossa condição de cidadão na administração dessas pessoas, e eles são responsáveis. E nós somos responsáveis porque nós votamos em determinados candidatos que foram eleitos. Tá? Então, essa é uma condição, ou era a condição desses homens livres que exerciam a cidadania na cidade grega, ou na polis, a cidade-estado grega. No caso aqui, a gente está discutindo a concepção de Atenas. Por quê? Porque é em Atenas que surge o conceito de democracia, né? Então a gente vai dizer o seguinte: a cidadania grega e o exercício da democracia grega, ela vai ter o quê? A privação a mulheres, estrangeiros e escravos. Então, se você fosse mulher, estrangeiro ou escravo dentro de Atenas ou de qualquer outra cidade grega, você não tinha direito à cidadania, né? Então é um conceito de cidadania excludente. Então, só tem direito à concepção de ser cidadão o homem, tá? Isso vai permanecer, né, por muito tempo, a ideia de que as mulheres não vão poder participar ou não têm condição, vão ser julgadas como inferiores ou não poderiam ter uma condição de igualdade frente aos homens. Isso começa a mudar a partir do século XVII e século XVIII, tá? Com a formação dos estados modernos, as monarquias nacionais, com a ideia do Estado de Direito Civil, que é uma concepção iluminista, onde o conceito de sociedade civil parte do filósofo inglês John Locke. O que é sociedade civil para o Locke? O Locke ele fala que as pessoas, né, os seres formam, unem-se em sociedade para viver em bem comum. Mas o que seria esse bem comum para o Locke? Seria o direito à liberdade, à propriedade e à vida, né? O que seria isso? Eu preciso de um Estado, eu preciso de um poder que vá organizar e que vai organizar essa sociedade, mas que ele respeite a liberdade individual de cada indivíduo, a propriedade de cada indivíduo e a vida, né? Que seria o quê? A ideia do quê? De que eu vou estar unido entre as pessoas dessa sociedade para que a minha liberdade, a propriedade e a vida esteja em comum acordo. Então, por exemplo, eu não vou agir contra a sua liberdade, sua propriedade, sua vida. Então, se eu não pratico nenhum tipo de ação contra a sua propriedade, contra a sua vida, você também não pratica contra mim. Então, isso vai criar um contrato social. Vai existir um consenso entre o cidadão de que é necessário uma organização e uma administração dessa sociedade, e nós não podemos deixar que as pessoas administrem isso livremente. Eu preciso ter o quê? Uma forma, um consenso entre eles de que é necessário ter essa sociedade civil, tá? De certa forma, o Locke pensa o seguinte: se não houver nenhum tipo, né, de poder parecido com o que o Hobbes diz de absolutismo, mas o Hobbes ele tem essa concepção de liberdade. Ele vai dizer o seguinte: ele não preza por um Estado absolutista, ele vai dizer que o principal poder dessa sociedade civil é o poder legislativo, porque é eleito pelo cidadão e há constante trocas entre desse poder legislativo, tá? Ele vai dizer que essa sociedade é necessária porque caso haja uma invasão estrangeira, caso haja o rompimento desse contrato, vai existir leis punitivas. Você não vai exercer aquela ideia da força, do o indivíduo ter que julgar o outro indivíduo. Não, você vai ter leis constituídas que vão fazer isso, né? E se há um consenso, e se há um contrato social dentro da sociedade, a ideia é que os indivíduos não ajam contra esse consenso, né? Então, para o Locke, a ideia era o quê? Uma vez que eu uno, uma vez que eu tenho o consenso da necessidade de viver em sociedade e eu tenho direitos, deveres e a organização política constituída, eu criei um contrato social entre os cidadãos. Isso significa o quê? Que há uma ideia de que todo mundo ali aceita as leis, a organização social que está sendo criada. Por quê? Porque ela vai defender a liberdade, a propriedade e a vida do cidadão. Tá? Esse é o conceito de sociedade civil do pensamento de Locke, que vai dar origem
ao pensamento iluminista de igualdade jurídica, né? Qual que é o principal pensamento iluminista que nós temos até hoje? Todos são iguais perante as leis, certo? Então, o iluminismo ele vem para acabar com aquela sociedade ainda com resquícios medievais de sociedade estamental europeia, em que existia clero, nobreza e terceiro estado, onde os privilégios da nobreza e clero sobrepunham do terceiro estado. Então, qual que é a ideia do terceiro estado e dessa ascensão da burguesia ao poder? A ideia do quê? Eliminar com essa concepção de sociedade estamental e fazer com que todos sejam iguais perante as leis. Porém, tá, na concepção da formação desses primeiros estados e dessas primeiras sociedades iluministas, você ainda vai ter reinos, estados, países que vão continuar com a escravidão, visto Inglaterra e França, Portugal. Você vai ter que as mulheres também não vão poder participar. A maioria dos casos, ou a maioria das propostas de república ou de voto, é voto censitário, então você precisa ter renda para votar. Então, assim, todos são iguais perante as leis, porém, né, ainda mantém-se o afastamento de quem? De trabalhadores, pobres, mulheres, escravos, dessa concepção de que todos são iguais perante as leis. Na verdade, o movimento iluminista ele vai trazer essa concepção do quê? De que, olha, existem pessoas dentro do terceiro estado que também querem participar do poder, mas não todas, né? A gente vai limitar isso daí. Conforme o século XIX vai avançando e o século XX, essa concepção de igualdade ela vai aumentando, tá? Bem, direitos civis. Define garantias do cidadão e detalhamento da proteção jurídica. Então, veja, todo mundo, né, o cidadão, ele vai ter o seu direito defendido na Constituição e ele tem direito também à proteção jurídica. Então, a ideia de que você ser um cidadão, você está garantido, você tem garantias por leis de exercer os seus direitos e você tem direito a uma proteção jurídica, tá? Veja, o que nós temos como noção de democracia? A propriedade particular, contratos, a livre associação de pessoas, o direito de ir e vir, a liberdade de expressão e pensamento e liberdade religiosa. Existe, né, assim, depois eu vou passar um vídeo para vocês com a concepção de relativismo, tá? Tem gente que diz o seguinte, né, é um pensamento bem preconceituoso, mas que vai dizer o seguinte, mas eu tenho a liberdade de expressão de ser racista. Não, meu amigo, racismo é crime, certo? Eu tenho a liberdade de me expressar a favor da violência contra a mulher. Não, né? Você pode expressar as suas crenças, a sua cultura, porém, existe todo um consenso que determinados tipos de pensamento, determinados tipos de ações, elas não são concebidas mais como liberdade de expressão, mas sim como crime. Tá? Então, assim, cuidado com essa ideia, né? Eu sei que vocês não são, eu só estou dando um toque para que a gente pense dessa forma. Existe a liberdade de expressão? Existe, porém, determinados tipos de pensamento não são, tá? Você pode expressar, mas você vai ser, como se diz, enquadrado como, de certa forma, de um discurso criminoso. A liberdade religiosa tanto faz você ter uma religião ou não ter, né? Então, a nossa noção de democracia, ela abrange toda a concepção do que de direito civil que um cidadão pode ter, né? Então, no próximo slide tem o artigo 5º da Constituição de 1988. Tá? Então, a gente vai ver toda essa questão da relação de direitos civis. E os direitos políticos é a ideia do quê? De que o cidadão, né, ele pode participar da política. Né? Ele toma as decisões políticas direcionadas à ideia do quê? A ideia do seu país, da sua nação. Então, seria a ideia de que os direitos civis e os direitos políticos é o que forma o conceito de cidadania, no caso hoje do Brasil. Sufrágio universal, o que significa isso? Voto. Né? A ideia de que o voto hoje é universal. Então, para você votar, no Brasil o voto é obrigatório, a partir de 18 anos até os 70 anos, dos 16 aos 18 é facultativo e acima dos 70 anos também é facultativo.
tá? Porém, votam-se homens, mulheres, alfabetizados e analfabetos, tá? Então, o voto, no caso nosso, ele é estendido a toda a população. Aí, na página 264, nós temos a ideia do quê? De que existem primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração de direitos civis dentro da concepção do que ele traz aqui como relação histórica. Eu vou ler só alguns. Primeira geração, conquista de direitos de liberdade dos direitos civis e políticos, basicamente dirigidos a proteger o cidadão das arbitrariedades do Estado, por chamados de direitos negativos. A ideia é o seguinte: tanto na Revolução Francesa, né, e depois nas declarações dos direitos do homem e do cidadão posteriormente, a ideia é a seguinte: sempre vai ter a ideia de que as pessoas podem se revoltar e se rebelar contra o Estado se esse Estado não estiver garantindo os direitos universais do cidadão, né? A ideia do que você é livre, né? E o Estado, o poder agora emana do povo, né? Então, o que ocorre? Ele tem que servir ao povo. Segunda geração, conquista de direitos de igualdade, derivada da reivindicação de ordem material com vistas de bem-estar social. São direitos culturais, econômicos e culturais. Então, o que ocorre? Né? A ideia é a seguinte, de como trabalho, alimentação, saúde, educação, moradia, lazer. Então, a ideia é o seguinte, de que essa segunda geração ela vai trazer como conquista os direitos que vão igualar e que vão trazer benefícios culturais, sociais e econômicos para os trabalhadores. A terceira está conquista de direitos relacionados à comunicação global e perspectivas futuras. Aspirações como o direito à paz e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado são considerados direitos difusos. Então, ele vai trazer já mais uma preocupação relacionada a conflitos mundiais e a ideia de preservação ambiental. E a quarta se refere a conceitos de direitos genéticos, ameaçado pela possibilidade danosa de avanços da biotecnologia, especialmente de engenharia genética. E a quinta visa proteger o cidadão dos perigos cibernéticos e da internet. Então, conforme a sociedade ela vai mudando, você vai criando, né, vão se criando novas demandas por direitos e nova concepção de cidadania, tá? E isso vai mudando de acordo com o quê? De acordo com a organização da sociedade. E uma palavra, né, um termo, um conceito interessante e importante dentro da sociologia, quando a gente estuda isso daqui, é a concepção de alteridade. Tá? O que é alteridade, se a gente for pegar aqui? Natureza ou condição do que é do outro, do que é distinto. Então, o que ocorre? Quando eu falo em cidadania e democracia, eu tenho que sempre pensar na condição também do outro. Tá? Eu sou cidadão, mas o outro também é. Então, eu tenho que criar uma concepção de respeito e condição mútua dessa sociedade. Tá? Então, a alteridade, a ideia de quê? Da concepção do outro, a ideia do quê? De me colocar na condição do outro. Artigo 5º da Constituição de 1988. Bastaria somente esse artigo para que resolvesse ou que se fosse seguir em prática. Tá? Eu vou ler só a introdução, depois, se vocês quiserem, vocês leem os demais. Porém, esse artigo 5º é o mais importante. Tá? Todos são iguais perante as leis, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, toda aquela concepção filosófica iluminista ainda está presente. Né? Então, se você é cidadão brasileiro ou estrangeiro que reside aqui no Brasil, qual que é o seu direito? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante. É a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito à resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem. Então, o que ele está dizendo? Você é livre. Você tem a total liberdade e isso está garantido por lei. Né? Então, na concepção de Locke, de sociedade civil, apesar da gente ter leis que organizam e que controlam a sociedade,
essas leis visam a nossa liberdade, tá? A ideia para o Locke é nós somos livres porque a lei determina ou porque a lei nos permite. A lei não é contra a liberdade do cidadão, mas a lei existe para que haja a liberdade entre esses cidadãos que convivem um com os outros, tá? Aqui, a ideia é a seguinte: o justnaturalismo ele vai pegar a concepção de que o direito natural é afirmado como universal, então a ideia de que esses direitos eles devem ser tratados de forma como um direito natural do ser humano e das sociedades, e os direitos humanos eles vão ser firmados a partir de convenções e principalmente a partir da fundação da ONU, tá? Você tem direitos do homem e do cidadão na Revolução Francesa e depois você tem direitos universais do homem e do cidadão, que é em 1948, após a fundação da ONU em 45, posteriormente a Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde os países signatários devem seguir essa condição, tá? Então o Brasil ele é signatário desse acordo com a ONU, ele vai seguir esses acordos. Aqui tem vídeo, é que eu vou colocar um vídeo para vocês explicando o que é essa convenção da ONU. Então, assim que terminar a aula, vocês assistam. Qualquer dúvida, estou à disposição para vocês para tirarem dúvidas. Até mais.